Olá, pessoal! Vamos aqui partir para um bloquinho de questões sobre Marx do Enem. Então aqui a gente está resolvendo duas questõezinhas aqui que não só são do estilo Enem, como realmente são da própria banca do Enem. Deixa eu dar espaço aqui para o texto. Deixa eu sair aqui da frente. Pronto. Lendo ali o trecho do texto que a questão nos fornece. É um texto do Marx, um trechinho do texto do prefácio à Crítica da Economia Política. Lendo. Na produção social que os homens realizam, ou seja, no trabalho que eles realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Ou seja, algumas das relações que eles entram meio que, digamos assim, obrigados, porque é independentes da sua vontade. Continuando. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. Nesse último período aqui, é aquela tese do Marx, que é a infraestrutura, ou seja, as condições materiais e econômicas que determinam a organização da sociedade e, simplificadamente falando, determinam a política que aquela sociedade vai ter, o tipo de leis que aquela sociedade vai ter e o tipo até de consciência, religião. Em uma frase, infraestrutura determina a superestrutura. Tá. Bem, qual é o comando da questão? Para o autor, a relação entre economia e política, estabelecida no sistema capitalista, faz com que... Então vamos analisar aqui as alternativas. A. O proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia? Não, Nós sabemos que a mais-valia, segundo a teoria marxista, ela pertence ao burguês, ao capitalista, ao dono da fábrica, e não ao proletariado. O proletariado é o empregado, é o trabalhador. B. O trabalho se... Então, vamos lá. No sistema capitalista faz com que o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Sim, Com certeza. Mas vamos continuar analisando o resto das alternativas, para ver se faz sentido com o Marx e com o texto, ali citado na questão. C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Não, acho que no capitalismo, o Marx não defenderia que o progresso humano vai ser compatível com a consolidação das forças produtivas. Tá? A letra D, que eu vou ler aqui, para comentar junto aqui com a C, vamos lá, a D fala que a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Então, a gente tem que tomar cuidado. No capitalismo segundo Marx, você não pode ter desenvolvimento econômico sem necessariamente ter uma melhora ali na autonomia da sociedade civil. Você pode ter a consolidação das forças produtivas sem não ter nenhum tipo de progresso humano, certo? As coisas são independentes, Ou talvez até tenha uma relação inversa, Ok? Muito bem. A letra E, a burguesia revoluciona o processo social de formação da consciência de classe. Bem, não é a burguesia que vai revolucionar, fazer revolução nenhuma para o Marx. Tá? Não, a burguesia é o patrão, o capitalista. O Marx coloca todas as suas esperanças no proletariado, que é o trabalhador. Certo? E é esse que, adquirindo uma consciência da sua exploração, faria a revolução. Então a burguesia revoluciona... também não faz muito sentido. Então a gente vai ficar com a letra B mesmo, B de bola. Tá bom? Bem, vamos lá fazer mais uma questãozinha. Aqui essa questão, ela tem dois textos. Vamos ler primeiro esses dois textos aí. O primeiro texto se chama Cidadão. Tem uma forma de um poema, Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução. 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão.
e me diz desconfiado: tu tá aí admirado, ou tu tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido. Dá vontade de beber e, para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. O texto 2 é um texto do próprio Marx. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Nesse trecho aqui do Marx, eu já posso explicar, né, que o que ele está falando é: quanto mais produtivo é o trabalhador, mais riqueza ele produz, tá? Aquilo que o trabalhador vende, né, que é o seu tempo, né, a sua força de trabalho, a sua capacidade de trabalhar, ela se torna mais barata, né, relativamente falando. Porque se ele produz mais, tá, e digamos assim, o salário dele não aumenta, é como se a força de trabalho dele ficasse mais barata, né. E na outra parte ali tem um trecho bem interessante do Marx, no segundo período, ele está falando, no segundo período do trecho do Marx, está falando que, não, o trabalhador, né, ele ainda se sente estranho, alienado, tá, no ambiente de trabalho. Essa é uma das também teses marxistas de alienação. Com relação ao texto 1, o cidadão, a historinha ali está falando de alguém que foi um trabalhador, construiu um prédio, tá, que deu trabalho para ele, mas com o prédio pronto, né, ele não é dono do produto, claro, nem de uma parte dele, e ele ainda sofre preconceito, né? Porque você ficou olhando muito o prédio ali, ainda acharam que ele era um ladrão, né? É mais ou menos essa história que se conta ali no poema O Cidadão. Agora sim, quais são as alternativas da questão do Enem? Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é: vamos analisar cada uma das alternativas aqui. A. Baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos de emprego. Olha só, uma das coisas que acontece no capitalismo é uma crescente tendência à especialização. Tá bom? Há uma divisão de trabalho onde cada um está fazendo só um trabalho muito, muito específico, e por isso ele depende de outras pessoas fazerem o trabalho deles. Trocando aqui em palavras mais fáceis, né? Se antigamente você tinha uma pessoa que fazia várias coisas, costurava a própria roupa, construía as próprias ferramentas, agora não. Agora a gente vai ter alguém numa empresa que sabe fazer certas coisas bem específicas ali de design de mísseis, né? Uma coisa muito mais específica, tá? Que exige até uma graduação em engenharia específica, não é assim, engenharia em geral, não é qualquer engenharia que você vai conseguir fazer esse trabalho que eu acabei de citar, tá bom? Então essa letra A não tem nada a ver, nós sabemos que tem uma crescente especialização no trabalho. B. Fundado no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento de produção de bens e serviços. Aqui a gente tem que tomar cuidado que, para a gente aumentar a quantidade de mercadorias produzidas, não necessariamente você precisa aumentar o número de gente empregada, de trabalhadores. Você pode simplesmente fazer com que poucos trabalhadores trabalhem de maneira mais eficiente, mais produtiva, seja dando para eles boas ferramentas. Então, um trabalhador só, com boas ferramentas, né? Imagina ali o que um caixa eletrônico, né, pode fazer, né, e quantos empregos um caixa eletrônico no banco está tirando. Não, claro que tem que ter alguém que constrói o caixa eletrônico, tem alguém que projeta, tem alguém que programa, sim, mas veja que só porque você aumentou o número de bens e serviços, não significa que você vai precisar aumentar o número de trabalhadores, ok? Então essa letra B não. C. Estruturada na distribuição equânime, ou seja, igual de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. Vamos ficar só com essa primeira parte. O desenvolvimento do capitalismo ocasionou, né, vamos pegar um dos autores ali do
do texto que foi citado, que é o próprio Marx, né? Realmente você acha que o desenvolvimento do capitalismo realmente houve uma distribuição igual de renda ou houve um aumento da desigualdade? Certo? Eu acho que a gente deveria dizer que o capitalismo, sim, tem uma parcela de culpa ali, e se você for seguir o Marx, com certeza tem, né? Na desigualdade social. Letra D. Instaurada, né, ou seja, o modo de produção, a relação entre o trabalho e o modo de produção capitalista é instaurada, isso é o que diz a letra D, a partir do fortalecimento da luta de classe e da criação da economia solidária. A economia solidária é uma outra coisa, né, que eu vou pedir que você lembre o comentário que eu acabei de fazer das alternativas anteriores, para você ver se tem alguma coisa a ver. Tá? Letra E. A relação entre trabalho e modo de produção é derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Isso é uma das coisas que foi dita explicitamente num dos textos da questão. Qual o texto da questão? Do Marx. Então, a letra E você poderia tirar baseado nas suas aulas de sociologia, filosofia, de história, ou você poderia simplesmente tirar por interpretação de texto dos textos que o Enem deu. Ok? Gente, agradeço muitíssimo aí a atenção e vejo vocês aí na próxima.